Combinamos com os pastores que nós vamos falar aqui de baixo, porque vai ter um tempo reunido de escola bíblica junto com culto, e eu prometi terminar até 1h da tarde, então está tudo certo para nós. A minha esposa também vai ajudar em vários momentos. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, que é um dos dois textos principais, que nós não conseguimos fazer a conferência de família sem trabalhar ou Gênesis, capítulos 1 a 3, a história do início da família, que também vamos nos referir hoje, como também o texto maior do Novo Testamento que trata disso. A nossa mensagem, assim como ministramos ontem para os homens, sobre a importância da vida masculina como líder, servo e minha esposa, mulheres mais parecidas com Cristo Jesus em tempo separado. Mas nós vamos voltar nossa atenção hoje, nesse início do advento, da preparação, do envio do Filho de Deus para ser filho de homem, dentro do contexto de uma família. É uma alegria para nós estarmos de volta. Falamos ontem à noite, mas a primeira vez que nós estivemos aqui na igreja foi em 1997. Eu e minha esposa chegamos dos Estados Unidos, embora ela criada toda a vida aqui no Brasil, mas em 1987. E ministramos num retiro de casais. Érico e Selma estiveram lá, não sei se tem outros casais. Pelo que estou vendo, não tem ninguém tão velho como eles que esteve aqui naquela época. E por várias vezes naquela década estivemos de volta. Eu sei que ministrei para a equipe do IP na ocasião de 50 anos de aniversário, também retiro de carnaval, 2002, 2013 tivemos de volta no IP e também aqui na igreja. Mais recentemente, aqui não, mas 2019 na presbiteriana de Jaó. Ministramos um ano depois que o pastor Gil tinha falecido. Alguns conhecem, talvez muitos. Eu pensei que eles iriam desmarcar, porque eu acertei com ele, mas queriam manter em honra também ao reverendo. Rapidamente, um pouco sobre quem nós somos, porque caímos de paraquedas aqui para muitos, talvez. Meu sogro, o pai da minha esposa, o fundador do seminário bíblico Palavra da Vida, e com o sogro, o fundador, eu consegui meu emprego assim, né, pastor? E ele continua vivo, então eu continuo com o emprego. Senhor Davi Koch já tem 89 anos de idade, e tem sido nosso privilégio ministrar naquele lugar. No Brasil, Palavra da Vida, como muitos de vocês talvez conheçam, tão perto, em Caldas Novas, lugar maravilhoso, com Marquinhos, que é o nosso grande amigo, quem nos trouxe aqui para a igreja no início. Mas Palavra da Vida está em todo o Brasil, e o alvo é alcançar a mocidade com o Evangelho de Cristo em todos os estados, já está em todas as regiões do Brasil, e nós moramos em Atibaia, viemos ontem de lá para cá. Hoje o nosso ministério, eu e a minha esposa, é para missionários e pastores na área da sua família. Porque se todos nós enfrentamos muitas lutas, estamos num fogo cruzado, especialmente na liderança, porque o inimigo mira o líder e a sua família, como de todos nós. E esses missionários, muitas vezes jovens, crianças pequenas, dificuldades financeiras, lugares do mundo como Ucrânia, onde nós já ministramos 4 vezes, mas o ministério continua, mas precisam de muito encorajamento. Levantamos nossos próprios fundos para ministrar nesses lugares, e Deus tem nos levado para muitos, onde a Palavra da Vida, o Word of Life, atua no mundo inteiro. E a minha linda esposa, 42 anos, 4 meses e 1 semana de casamento, vai falar um pouco sobre a bênção que é a nossa família. Bom dia, Deus nos abençoou com 6 filhos, estão aqui na tela. O nosso filho primogênito, Davi, é o pastor presidente da nossa igreja lá em Atibaia. Ele e a Adriana têm 3 filhos.
Aí a nossa filha Michele, casada com Benjamin, que é filho de missionários, foi criado na Bahia, mas se encontraram na faculdade lá nos Estados Unidos, casaram, voltaram para o Brasil. E eles têm 6 filhos, o 7º para nascer em janeiro. E o Ben tem o trabalho secular, mas eles cuidam do departamento infantil da nossa igreja. Depois da Michele tem o Daniel, nosso filho casado com a Rachel, tem 3 filhos. O Daniel é major da Força Aérea Americana, então eles vivem em tudo quanto é lugar onde eles são mandados. Atualmente estão de volta nos Estados Unidos, mas eles se envolvem muito no ministério da igreja local e eles têm tido um ministério muito impressionante com os soldados. O Steven vem logo em seguida, ele é casado com a Rena, eles têm 4 filhos e o Steven é pastor lá nos Estados Unidos. Nossa caçula, Keila, casado com Fabrício, eles moram em Atibaia também. O Fabrício tem um trabalho secular, mas eles são muito envolvidos como conselheiros dos jovens e num grupo pequeno de casais. Quando tínhamos já os 5 filhos de idade de 13 anos a 3 anos, nós adotamos uma menina que tinha 10 anos na época, a Juliana. Então, a Juliana está aqui com 2 filhos, mas ela tinha uma menininha também que nasceu com cardiopatia. E é uma longa história, mas nós assumimos o cuidado dela por 2 anos e ela veio a falecer. Então, seriam 22 netos, mas tem apenas 21 ali na foto, porque uma já está no céu. Essa é a nossa família. 22 mesmo? Puxa vida. Eu não me conformo ser casado com a avó. Eu, na flor da idade, assim, mas fazer o quê? É muita graça e muito do que nós temos feito é uma questão mais de sobrevivência. Eu não sei o que eu fiz aqui. Apagou? A necessidade de perscrutar as Escrituras e criar esses filhos hoje, saber o que Deus fala sobre ser avô e avó também, assuntos muito importantes. A sua família importa foi o tema escolhido para o nosso tempo. Tem um versículo no livro de Salmos que sempre me chamou a atenção desde a mocidade. Infelizmente, por um lado, eu fui criado num lar que nós diríamos é disfuncional, como todas as famílias, por causa do pecado, mas em determinado momento na minha infância, meus pais passaram por grandes dificuldades financeiras, tentaram afogar os problemas na bebida, e o alcoolismo tomou conta da nossa família. E mesmo como jovem, assim como José fala, no que eu chamo o princípio 50-20, baseado em Gênesis 50-20. José, dentro de uma família muito disfuncional, dá testemunho no final da vida do livro de Gênesis, falando dos irmãos: vocês intentaram contra mim para o mal, mas Deus intentou, teve o propósito de transformar o mal em bem, para salvar muita gente. Como adolescente, eu achei na biblioteca pequena da nossa pequena igreja nos Estados Unidos, um livro, nos anos 70, sobre o lar cristão. Eu devorei aquele livro, porque eu não queria ter uma família como a minha de origem, mesmo que Deus fez muita coisa boa também na minha família. E foi tudo isso, uma longa história, mas que me trouxe até o Brasil, jogando futebol na faculdade nos Estados Unidos. Eu encontrei um outro jogador que vinha do Brasil, era craque do time, nós dois nos tornamos os capitães do time, ficamos no mesmo quarto. Ele falava da sua família no Brasil, e eu, ok, obrigado, vou passar isso depois, muito bom. Eu perguntava para ele sobre a família dele, e quanto mais ele falava, eu pensava comigo: isso não pode ser Brasil, isso deve ser Marte, porque eu nunca vi extraterrestre. Mas quanto mais ele falava, mais desejo eu tinha de conhecer aquela família. Em 1980, eu vim para o Brasil para fazer um estágio de família. Eu já tinha ido para a África com time de futebol, um estágio missionário, mas essa foi para sentar aos pés
de um homem chamado Sr. Davi Cox e a dona Mary Ann, os pais da minha esposa. Antes disso, meu colega tinha mostrado uma foto da sua irmãzinha. Eu falei, não, eu quero para o Brasil mesmo. Deus me deu um país, me deu uma família, me deu uma esposa, tudo por causa do desejo de ter um lar cristão. E Deus tem nos unido. Eu brinco, útil, agradável, não sei quem é útil, quem é agradável, não, ela é útil e agradável, mas esse combustível de ter passado pelo sofrimento, é o que nos motiva a resgatar algumas famílias. E quem sabe hoje de manhã, hoje à noite, respondendo duas perguntas: por que a família importa? Você já sabe que importa, mas sabe o quanto? Ao ponto de que Deus começa Gênesis capítulo 1 e 2, e um tema principal é família, que Gênesis 2 termina não com uma narrativa da criação, explicando a origem dos dinossauros, maior dinossauro que já existiu, qual é a última estrela na última galáxia. Eu queria saber essas coisas. Mas Gênesis 2, toda a narrativa da criação se encerra com uma cerimônia de casamento. Deus cria a mulher do lado do homem, mas faz questão de sair da cena, da sala cirúrgica, e apresentá-la. Leia bem o seu texto em Gênesis capítulo 2, ele traz a noiva, para ele saber que maior presente foi Deus quem lhe deu. Herança do Senhor é uma esposa prudente. Provérbios 19, 14 diz: depois disso o homem encantado pronuncia votos de lealdade. Ele olha para essa mulher, ele diz: tu és osso dos meus ossos. É poesia hebraica, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Essa declaração poética usada no resto do Velho Testamento em contexto de aliança, de pacto. Ele diz: mulher, nós somos um, você saiu do meu lado, de um Deus fez dois, e agora de dois Deus faz um novamente, nada nos separará. É o canto dele, votos, na primeira cerimônia de casamento. Nesta altura, o pai da cerimônia faz uma declaração, o pai e pastor, Deus de ambos, quando ele diz: por isso, deixa o homem pai e mãe, exclusividade da união conjugal, una-se à sua esposa, fidelidade total, tornando-se os dois em uma só carne, intimidade. O casamento bíblico declarado pelo pastor oficiante e pai de ambos os noivos: exclusividade, fidelidade, intimidade, um reflexo da própria Trindade. O Deus que tinha falado: façamos nós o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, com dois propósitos: de espelhar a glória do Deus triuno e de espalhar missões e a família e missões do primeiro capítulo da Bíblia. Os filhos então seriam imagem dos pais, mas imagem de Deus, e sem pecado no mundo é questão de ser férteis, multiplicar-se e encher a terra. Foi a primeira ordem, a grande comissão na Bíblia. A família, em Gênesis 1, espelhar e espalhar a glória de Deus ao redor da terra. Nós sabemos muito da história que logo em seguida o inimigo entrou, e aquele salmo que eu queria mencionar, que pergunta: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Meus irmãos e amigos presentes aqui, essa pergunta deve ressoar em nossos corações, em nossas mentes, porque nós vivemos em dias em que o fundamento da família está sendo sistematicamente atacado, destruído. E o que eu lamento talvez mais
é que vemos isso acontecendo na própria igreja. Igrejas que negam o que Deus claramente fala na sua palavra, que estão atualizando o que Deus disse, exatamente como Satanás fez com Eva na tentação. Deus disse assim: mas precisa atualizar a palavra de Deus. Como nós vamos responder quando os fundamentos estão sendo atacados? Salmo 127, que foi o tema do nosso casamento, 42 anos, 4 meses e 1 semana atrás. Salmo 127, o Salmo do lar, que diz: se o Senhor não for o construtor, em vão nós trabalhamos, em vão os construtores, os arquitetos, os engenheiros, se não for Jesus o centro da nossa família, a substância, a essência, o foco, de exaltar a Cristo através do time conjugal, é à toa. Essa instituição tão importante com que a Bíblia começa e termina. A família importa. Nós temos que seguir o manual do fabricante. Falei que Gênesis 1 e 2 começa com uma cerimônia de casamento, mas sabe que Apocalipse termina da mesma forma. O final da Bíblia, a conclusão da história, as bodas do Cordeiro, a festa da mesa em que Jesus outra vez ceará conosco, a noiva, a igreja, a história da Bíblia, Apocalipse 19 a 22, termina com o desejo pela vinda do noivo buscar a sua noiva. A família importa? E muito. Mas tem mais notícias. Hoje, por causa do que aconteceu em Gênesis capítulo 3, todo casamento sofre conflitos, problemas, tensões. Toda família, de alguma forma, e se ainda não aconteceu, é porque você é casado 2 dias, mas passando disso, porque pecadores pecam, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e quando pecadores pecam, nós somos que nem porcos espinhos, numa noite fria em Atibaia, São Paulo, quando chega 4, 3, 2 graus, e você quer se aquecer dentro da sua toca, e chega perto de outro porco, é porca espinha, e só leva alfinetadas. Pecadores pecam, caçadores caçam, pescadores mentem, mas mentira também é pecado, e pecadores pecam, e o pecado machuca, dói. Se nós não soubermos como lidar com isso, nossos relacionamentos são fadados ao fracasso, o fundamento furado. Agora, uma palavra de cautela em nossos dias, porque alguns podem até levar o que nós ministramos longe demais. A família não é o centro. A família não é o tchan da coisa. A família é um instrumento, a família é ferramenta nas mãos de Deus. A família é uma instituição, a primeira instituição que Deus criou para alcançar a sua glória. Não é tudo sobre nós mesmos, ou como muitos. A ideia é de que o espelho da nossa família, da nossa vida, tem que ser virado para a glória de Deus, para refletir a sua glória. O problema é que muitos de nós estamos mais assim, só fitando a nós mesmos, dentro do espelho. Não. A família não é o fim, a família é um instrumento para se alcançar o fim da glória de Deus. Então nós vamos responder em Efésios capítulos 5 e 6, sobre 3 aspectos. Essa pergunta, por que a família importa? E hoje à noite nós vamos responder a pergunta, para que a família existe. Um tempo muito mais breve, mas uma resposta muito importante. Eu vejo 3 respostas, 3 razões, porque a família importa.
Em primeiro lugar, Efésios capítulo 5, 18, onde o texto realmente começa sobre a família. Porque o lar é o lugar da evidência principal, palavra importante, da plenitude do Espírito. Cantamos hoje, em Espírito e em verdade, mas nós vamos ver o que o Espírito produz quando as máscaras caem e nós somos quem nós somos. Número 2, na sequência do texto de Efésios. Eu não invento, na nossa igreja eu sou pastor de exposição bíblica, texto por texto, versículo por versículo, livro por livro. Nós vamos trabalhar a família, não tirando versículos do ar que nada tem a ver com a família, mas vamos trabalhar o texto. A família é a principal metáfora bíblica para ilustrar o relacionamento entre Deus e seu povo, Jesus e a sua igreja, porque a igreja deve ser hoje. Muitos outros modelos norteiam a eclesiologia, a doutrina da igreja. A igreja, acima de tudo, é família. Mas por ser um chavão tão batido, você é meu irmão, você é minha irmã. É para dar a mão. Obrigado. Nós somos família. Por isso, famílias fortes são igrejas fortes. Terceiro lugar, na sequência, a interpretação contextual da batalha espiritual nos leva a entender que a família é um foco principal na guerra espiritual que se trava, não Deus e Satanás como se fossem iguais. A guerra espiritual é Satanás contra nós, os filhos de Deus. Ele é covarde e já perdeu a guerra, mas as batalhas menores, ele ataca a gente. E eu diria que a maior parte dos mísseis do inimigo do inferno cai na sala de estar, no quarto conjugal, na cozinha, no berçário, do que qualquer outro lugar. Eu vou tentar provar essas teses agora. Efésios capítulo 5, número 1. O lar constitui a evidência principal, o vamos ver de verdade, de uma vida cheia do Espírito Santo, do reavivamento bíblico, não de oba-oba, não de show gospel. Deus é realista, Deus trabalha de dentro para fora, não fora para dentro. O lugar onde a máscara dourada, que muitos de nós usamos o tempo todo, na igreja, talvez até mesmo fora. Graça e paz, irmão, graça e paz. Acabou de brigar com a esposa vindo para o culto. Quase chutou a porta do banheiro porque sua filha adolescente não sai de lá. E você está trabalhando na diaconia, na recepção. Graça e paz, irmãos, graça e paz. É uma máscara dourada. Grande tentação no ministério para todos nós. Aquela máscara tão pesada cai em algum lugar. E normalmente cai no lugar onde eu sou quem eu sou. Onde as pessoas têm que me amar. Em Efésios capítulo 5, nós descobrimos que se o Espírito me controlar, os resultados serão vistos no meu lar. Efésios 5,18, tão bem conhecido, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, um elemento externo, que entra na minha vida física, e transtorna, muitas vezes, muda o meu comportamento, a conveniência, a educação, a pessoa vira outra. Eu percebi isso graficamente no meu lar de origem. Ele diz: no qual há dissolução, descontrole, não tem mais limites. Mas, e agora vem o contraste, o velho homem enche o caco e promove caos. O novo homem em Cristo, à luz do livro de Efésios, em Cristo, tema-chave de capítulos 1 a 3, diz: enchei-vos. É uma ordem. Uma pessoa não
controlada pelo Espírito, uma pessoa que também invade a minha vida e me transforma espiritualmente. Quem não é cheio do Espírito agora está em pecado. É uma ordem bíblica no tempo presente, continuamente. Bem diferente do que nós encontramos em alguns lugares. Reavivamento verdadeiro, marcado para quinta-feira à noite, 19h30, o Espírito Santo vai descer e encher todos. Então você está em pecado até 19h30 de quinta-feira à noite. Algo interessante. O texto paralelo de Colossenses e Efésios são epístolas irmãs, escritas na mesma época da prisão, provavelmente de Roma. O pensamento paulino corre mais ou menos nas mesmas trilhas, só que na mesma altura, Paulo não fala do Espírito, ele diz isso: habite ricamente em vós a palavra cristocêntrica. A palavra sobre Cristo, a palavra de Cristo, é uma ordem, no tempo presente, para a palavra de Deus permear toda a minha vida, ao ponto de me controlar. Guardem essa ideia, porque vai ser muito importante dentro de um instante. Juntando os dois textos, podemos dizer assim: o Espírito de Deus usa a palavra de Deus. Ele, o autor desse maior best-seller, é a matéria-prima, a razão por que nós fazemos exposição bíblica, para expor o nosso coração, expor a palavra de Deus e sermos conformados à imagem de Jesus. Olha a sequência de Efésios 5. Do reavivamento verdadeiro que vem pela plenitude e controle do Espírito. No texto temos uma série de gerúndios. Lembrando suas aulas de português, gerúndios são palavras que terminam ando, endo, indo. Mostram os resultados. Enchei-vos do Espírito com essas evidências, esses resultados. Ele começa dizendo no versículo 19... falando entre vocês, ou literalmente uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A ideia de edificação muda. Uma pessoa cheia do Espírito Santo abre a boca e outras pessoas são edificadas, não detonadas, não cabisbaixo depois daquela conversa, ouvindo um monte de fofoca, murmuração, reclamação. Eu mereço melhor, nada está bom. Não, tudo é bônus, menos se você está pendurado numa cruz romana. A vida é bônus com Cristo. Primeiro resultado, edificação mútua. Depois ele continua com essa ideia de música, como a música é importante na santificação, quando ele diz, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Brota uma música, uma melodia, enquanto toma banho, escutando enquanto você faz seu exercício. Brota do coração daquele que o Espírito Santo controla, uma melodia de louvor. Terceiro lugar, versículo 20. Dando, mais uma evidência, você é ou não é cheio do Espírito? Essas ideias caracterizam a sua vida? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão é uma marca de grife do verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo. Mostra uma pessoa resmungadora, reclamadora, pode pregar maravilhosamente, reger as músicas, cantar que nem pássaro, mas se não for uma pessoa grata, não é o Espírito que controla esse coração. Mas agora, quando Paulo trata da quarta evidência, na sequência, versículo 22, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Ele trata de submissão, que é palavrão para muitos hoje.
Ele vai trabalhar um pouco a questão das mulheres, mas nas Escrituras, submissão é o sabor do cristianismo. Insubmissão e rebeldia tem o cheiro sulfúrico do inferno. Satanás é o campeão mundial de insubmissão e rebeldia. Ele semeia isso em famílias. Esposas contra os maridos, filhos contra os pais. Mas em Cristo, pelo poder da palavra, pela plenitude do Espírito que usa a palavra para espelhar para mim o meu coração, Ele realinha relacionamentos, submissão, todo cristão para com Deus, jovens para com os presbíteros, 1 Pedro capítulo 5, o cidadão ao governo que Deus instituiu, esposas para seus maridos, filhos para seus pais. Essa fragrância de Jesus, que se submeteu à vontade sempre do Pai, do Espírito Santo, que se sujeita ao Filho, que se sujeita a Deus. Essa questão de submissão não é do inferno, insubmissão. Mas quando Paulo trata disso, notem, ele desemboca agora um avalanche assim de resultados de relacionamentos reacertados dentro do lar. Ele fala 3 versículos para as mulheres, auxiliadoras, idôneas, complementos, maior fã na vida do seu marido, encorajando a seguir a Deus. Não é uma submissão inferior, são iguais no ser, mas diferentes no fazer, assim como o Pai, Filho e o Espírito Santo. Depois ele fala para o homem 9 versículos, proporção de 3:1, igual Gênesis capítulo 3, 1 versículo para a esposa, 3 para Adão, sobre liderança serva. O marido, homem, como nós estudamos ontem com os homens, protetor, provedor, pastor da sua esposa, da sua família. Não é natural para ele. Ele fala para os filhos. Nunca isso acontecia no mundo antigo, falar para mulheres, falar para filhos e falar para escravos, mas Paulo fala, mulher cheia do Espírito, filho cheio do Espírito, servos cheios do Espírito, dignificando cada um deles. Filhos, obedeçam e honrem a seus pais, o que não acontecia em Gênesis, com Caim, que matou o irmão, com o filho caçula de Noé, que desonrou papai. Mas em Cristo, o lar é diferente. Ele fala para os pais egoístas que não querem discipular e disciplinar seus filhos, as 2 grandes responsabilidades. Ele até fala do contexto doméstico, não havia fábricas no Império Romano, servos e mestres, era o lar. Notem, irmãos, a maior evidência da plenitude do Espírito acontece no lugar onde eu sou quem eu sou. Mas vire 2 quarteirões à direita na sua Bíblia, Colossenses. Deixa eu rapidamente mostrar isso, porque é o texto paralelo. Colossenses 3, lembra que começa não com plenitude do Espírito, mas com habitação, ficando à vontade em todos os quartos da sua vida, a palavra cristocêntrica. 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Quais os resultados disso, Paulo? Os mesmos, na mesma sequência. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, edificação mútua, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, adoração de coração, com gratidão no coração, e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Gratidão. Mas é justamente agora que Paulo, de forma resumida, como se fosse aquela revista Seleções de Efésios, diz: esposas, cada uma de vocês sujeite ao seu próprio marido,
Como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, não a trate com amargura, aspereza. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. E ele continua na sequência: servos mestres. Mas isso faz todo sentido. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para refazer homens e mulheres à imagem de Deus. Homens, novamente, líderes, servos, pastores, protetores, se sacrificam segundo o padrão de Cristo, a bem da sua família. Mulheres auxiliadoras, idôneas, complementando os seus maridos, como encorajadoras, que os respeitam e são seus maiores fãs. Meus irmãos, hoje no mundo não é nada disso que vemos, o fundamento fraturado. Mas o Evangelho muda tudo. Em Cristo Jesus, a mulher pode ser a Eva que Eva deixou de ser. Em Cristo Jesus, o homem pode outra vez ser o Adão que Deus sempre quis que Adão fosse. Essa é a nossa esperança. A família é importante. E como? A plenitude do Espírito, o reavivamento verdadeiro, não se vê no palco com microfone nas mãos. Isso não faz um homem de Deus, mulher de Deus, não faz. O vamos ver é dentro de casa, onde Deus quer transformar aos poucos as nossas vidas. Número 2, na sequência. A família é a principal, vou ter que provar isso, metáfora, ilustração, figura que Deus utiliza para ilustrar relacionamentos divinos humanos. Nesse texto é Jesus e a sua igreja, a natureza da igreja. Em Gênesis nós descobrimos que o relacionamento conjugal serve como espelho, reflexo da glória dos relacionamentos comunitários, familiares na família divina, na Trindade. Espelhar e espalhar a imagem de Deus. No Novo Testamento, um mistério, ninguém imaginava isso. Que o casamento, além de espelhar e espalhar a glória do Deus triuno, é a maior ilustração, cartão de visita, espelho, vislumbre, ideia de como Jesus, o noivo, ama a sua igreja noiva. A família existe para espelhar e espalhar a glória do Deus triuno, mas também do relacionamento conjugal, entre Jesus e a igreja. Eu posso imaginar um concílio de ordenação de um candidato ao presbitério. E muitas vezes tem a parte sobre eclesiologia e outras doutrinas, e que o candidato pode ser perguntado: quais são algumas metáforas, ilustrações da natureza da igreja? Um candidato bem preparado pode falar: bom, a igreja é o santuário do Senhor, não os prédios, as pessoas. Um edifício, nós somos pedras vivas, Jesus é a pedra angular. Pode responder: a igreja é como uma videira, Jesus a videira verdadeira, e nós os ramos, permanecemos nele, um campo que alguns regam, outros plantam, mas é Deus que dá um aumento. Sim, Senhor. Eu lembrei, a igreja é o corpo de Cristo. Sim, tem vários textos que dizem isso. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, nós trabalhamos juntos, crescemos. A igreja militante, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Acertou em ser. É só isso, jovem candidato. É engraçado que talvez por ser tão chavão, tão batido, que perdemos a metáfora principal
para descrever a natureza de nós aqui, nesta manhã, dessa igreja, nesse local. A igreja, meu amigo, acima de tudo, é a família de Deus. Olha o que diz no final desse texto de Efésios, agora voltem para Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Depois de trabalhar os papéis de esposa, de marido, Paulo cita Gênesis, claro. Gênesis 2:24, que nós já sabemos, quando ele diz: eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Sim, Paulo, nós sabemos disso, obrigado. Exclusividade do relacionamento a dois. E se unirá a sua mulher, a sua esposa, palavra de pacto, verbo de super bonder, da aliança, fidelidade. E se tornarão um resultado natural, os dois uma só carne, a intimidade do relacionamento a dois, consumando e celebrando repetidas vezes ao longo do casamento, o seu pacto, a intimidade. Tudo isso um reflexo da Santa Trindade, amém e amém. Só que Paulo diz, grande esse mistério, Paulo? Não, nós já sabemos disso, isso é Gênesis 1 e 2, é o beabá, todo mundo sabe. Não, gente. Agora eu não estou falando do espelhar e espalhar da glória do Deus Trino. Eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Quando você se afasta de todos os terceiros, declara seus votos sagrados diante de Deus e testemunhas, quando você celebra essa união através do ato conjugal, você está mostrando para o mundo o seu casamentozinho. É uma declaração, um vislumbre, uma ilustração, uma metáfora, uma figura de como Jesus se apaixona pela igreja. Ah, meu amigo, agora já coloca em outro patamar o meu casamento. O seu casamento é uma ilustração viva do noivo e da noiva. Jesus e a igreja. Como vai esse reflexo do espelho da glória de Deus em seu casamento e nesta família local? O texto é repleto de alusões a essa ideia, de início ao fim. A ordem para a esposa se sujeitar ao marido como ao Senhor, como a igreja está submissa a Cristo. E, gente, o que é isso? Eu estou ficando calvo. Tire isso. Eu nunca vejo isso. Bom, deixa. Como Cristo amou a igreja, o marido ama a sua esposa, como Cristo também o faz com a igreja. Eu me refiro a Cristo, a igreja. A tese, irmãos, a igreja local é uma família, a igreja, a família de Deus, nosso casamento, nossa família, é uma miniatura. Os puritanos foram craques nisso. Nós não estamos reinventando absolutamente nada. 500 anos atrás, eles batalhavam muito em cima dessa tecla. A igreja é uma família. Uma família de famílias é a nossa família. É uma pequena igreja. No Novo Testamento vemos isso de capa a capa. No Velho Testamento Deus é chamado Pai de Israel 15 vezes só. No Novo Testamento mais de 250 vezes. Deus é o nosso Pai. O nosso Abba, Jesus o noivo, a igreja a noiva, líderes espirituais, presbíteros, pastores, têm a tarefa do episcopado, sobre, scopos, microscópio, telescópio, visão, supervisão da família de Deus. Nós não chamamos de padre, Deus fala para não chamar homens na terra de pai, a não ser nossos pais biológicos. Mas a função é de paternidade, não é profissionalismo, é paternidade. Outros cristãos, é a carta paulina, epístola pastoral que destaca tudo isso, é 1 Timóteo, pode ler isso.
Meus amigos, o problema é que muitas vezes a igreja nada parece com uma família. E a família nada parece com a igreja. Eu quero, em forma parentética, dar um desafio, porque eu vou embora amanhã de manhã. Nós vamos voltar para São Paulo, essa é a nossa última saída de 30 ou mais esse ano. Então, vocês podem me apedrejar na saída, mas eu vou cutucar um pouco. Não conheço a igreja, pelo menos há 20 anos. O problema é que nós transformamos um modelo igreja, família, família, igreja em outros. Imaginam do texto de Mateus 12, quando alguém disse para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo uma mão para os discípulos, ele disse: eis minha mãe e meus irmãos. Você sabe, isso é um pouco triste por um lado, que você será meu irmão, agora vamos acertar, e você vai ser minha irmã por muito mais tempo que a Carol será minha esposa. Casamento não é para sempre, casamento é para essa vida, e aponta para as bodas do Cordeiro. Os relacionamentos do corpo de Cristo são eternos. Notem que Jesus não falou: eis aqui minha empresa, meus funcionários, meus sócios, eis aqui os membros do meu clube, os assistentes sociais e o conselho tutelar da ONG que eu criei, eis aqui os alunos da minha escola. Jesus identifica seus seguidores como parte da família dele. Eu iria desenvolver isso muito mais, só de passagem. A igreja hoje tem dificuldade, porque nós não sabemos mais o que é uma família saudável. Famílias saudáveis criam igrejas saudáveis, mas quando o inimigo ataca o fundamento da família, ele atinge a filosofia de ministério da igreja. Transformamos a casa de Deus numa empresa, onde vende-se pontos de pregação, como se fosse um franchise. A arrecadação nos ministérios é mais importante do que ministrar, em que pastores tiram lã das ovelhas, em que a liderança é escolhida pela seu sucesso profissional e não pela piedade da sua vida. Tratamos a igreja como se fosse clube, todos iguais, da mesma classe social, torcem o mesmo time, não tem nenhuma explicação sobrenatural de pessoas tão diferentes, de classe A, B, C, D, E, que torcem times diferentes, que trabalham de formas diferentes, do alto executivo para aquele que limpa o jardim, mas todos são família. Mas transformamos a igreja, muitas vezes, em clube. Para muitos hoje a igreja é ONG. Pastores declaram: se eu fosse começar meu ministério de novo, eu seria diretor de uma ONG e não de uma igreja, porque a natureza está totalmente errada. A igreja não é ONG, a igreja faz ação social, mas isso começa dentro da família. Gálatas 6:10. Transformamos a casa de Deus em uma escola. Talvez chegue mais perto agora de nós que somos mais acadêmicos, exegéticos, expositivos, amamos a sã doutrina, mas cuidado quando encher o cérebro é mais importante do que alcançar o coração. Não é uma coisa ou outra. A família é como uma escola. A família se estende para ajudar pessoas de fora. A família se diverte como se fosse um clube. Uma família tem que ser bem administrada como uma empresa, mas não é empresa, ONG, clube, escola. A igreja é família. O seu casamento e a sua família devem chamar a atenção para isso. Pergunto: você trata essa igreja como se fosse sua própria família? O seu compromisso para com a primeira igreja presbiteriana de Goiânia tem raízes profundas, tradições, não tradicionalismo, onde você vai criar os seus filhos com âncoras, mais no berçário, no ministério infantil do que essa, você pula fora.
Quando não mais oferece os serviços que você quer de forma egoísta, você larga? Nunca faríamos isso. Desculpa, talvez faríamos isso, porque largamos a família com muita facilidade hoje. Mas essa igreja deve ser como a preciosidade da nossa família. Para terminar, terceiro argumento na sequência do texto. E talvez mais inesperado de todas as três razões. A família, desde Gênesis 3, é um foco principal. Acorda, igreja. Tira a cabeça da areia, veja, o inimigo mira a sua família. Ele atinge a igreja dessa forma, mas é um foco principal na guerra espiritual. Toda guerra envolve estratégia. Nós temos um filho major na Força Aérea dos Estados Unidos, ele estuda essas coisas, não importa o lugar, seja Gaza, seja Ucrânia, os mísseis do inimigo, os ataques caem na infraestrutura elétrica, por exemplo, nas munições e os seus depósitos. O inimigo sempre vira o que é mais estratégico. Pergunto, onde que os mísseis caem hoje? Olha para Efésios 6:10. Assim que Paulo termina de falar sobre a plenitude do Espírito evidenciada na família, ele termina a carta assim: quanto ao mais, sede fortalecidos, Efésios e igreja de Goiânia, no Senhor e na força do seu poder. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, não adianta. Revestivos de toda a armadura de Deus, que em Efésios é sua posição inabalável em Cristo. É quem você é, isso determina a sua missão. Viva quem você é e você resiste os dardos inflamados do diabo para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas olha o que ele diz agora. São pouquíssimos que interpretam esse versículo à luz do contexto, ou seja, o maior texto da Bíblia que trata de batalha espiritual, não tem nada de virar pedras para encontrar demônios e fazer exorcismos, não tem nada de água benta em cima da televisão, paletó jogada, sopro do Espírito, ver demônios em tudo, e não ver onde estão mais ativos, em casa. No contexto, porque a nossa luta, gente, não é contra o sangue e a carne. Qual seria o sangue e a carne que Paulo acabou de trabalhar? É a esposa, ela não é inimiga número 1. Seu marido, cabeça dura, áspero, não é o seu inimigo. Não são seu filho, rebelde, que se envergonhou diante de toda a igreja e afastou-se da fé. Não são seus pais, não é nem sua sogra. Não é contra sangue e carne. No contexto, Paulo está falando por trás da família. Existem inimigos que querem derrubá-lo porque odeiam a imagem de Deus. E sim, contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, proteja a sua família. O maior texto da Bíblia sobre batalha espiritual vem logo depois do maior texto da Bíblia que trata dos papéis no lar. Coincidência? Não, evidência. A família sempre estava na mira de Satanás. Essa história começou em Gênesis 3. Por quê? Você já sabe. Satanás tenta desfigurar a imagem de Deus refletida no espelho da glória do Deus triuno e Jesus a igreja. Ele odeia esse reflexo, não pode atingir Deus diretamente. Lembra o que aconteceu na lua de mel do casal? Gênesis capítulo 2 e 3, infelizmente tem quebra de capítulos, porque aquela cerimônia de casamento, a aproximação da noiva, declaração de votos, palavra do pastor termina, o homem e sua mulher, um e outro, estavam nus.
E não havia vergonha. Mas a serpente, mais sagaz, mal havia acabado a lua de mel, e esse bicho, o Satanás, o diabo encarnado, diz Apocalipse 12, identifica essa serpente, grande dragão, o inimigo das nossas almas, que nos acusa dia e noite. Ele odeia o reflexo da glória de Deus, mas ele não pode atacar a Deus. Ele pega e cospe no espelho, ele sussurra nos ouvidos da mulher, não tem coragem de enfrentar o homem, porque ele foi criado, ele ouviu as instruções, era para ele ser proativo e transmitir isso para a esposa, para protegê-la e pastoreá-la. Ela erra por 3 vezes ao citar a palavra de Deus, e o homem simplesmente a segue, e o veneno do pecado é injetado, a imagem ofuscada. Entre os primeiros resultados, o casal outrora unido, íntimo, assim que o pecado entra, nós percebemos, é conflito conjugal. O marido, feito para proteger e guardar a palavra de Deus no jardim e tudo nele, quando abordado por Deus, porque ele era o responsável para salvar a sua pele, ele faz isso. Foi a mulher que tu me deste. E agora, ele parece o diabo, o grande dragão, a serpente, que nos acusa dia e noite, diante do trono. Paulo adverte a igreja, 1 Timóteo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso me chama a atenção como professor. Qual é o currículo do seminário do inferno? Primeira matéria mencionada no texto, que proíbem o casamento. O que tem a ver o casamento? O que demônios se interessam em casamento? O reflexo, o espelho, o espalhar da glória de Deus. Eles não querem isso. Eles favorecem casamentos que não são casamentos. Casamentos que não envolvem unidade em diversidade, para espelhar esse atributo do Deus triuno. Esses casamentos não produzem novas imagens adoradoras de Deus. Tem que preservar. Porque onde Satanás ataca hoje, sede sóbrios, vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quero terminar com algumas aplicações bem práticas, e acabou nosso tempo. À luz do que nós aprendemos aqui, podemos afirmar que tudo que ameaça a unidade do casal, da família, é uma aberração da imagem de Deus. Casamento não é o fim, casamento é sobre a glória de Deus. Quando pais soberanos tentam manipular e controlar seus filhos através de chantagem, através de dinheiro, e acabam afastando o casal, isso não vem do céu. Quando invertemos os papéis, nós viramos de ponta cabeça a glória da imagem de Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus e a noiva. Quando permitimos que as mídias sociais nos afastem um do outro, ocupem mais tempo do que nós temos juntos. Quando não resolvemos situações de conflito e tensão na família, Efésios 4, no contexto 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ele usa a ira, até justa, mas prolongada, que se torna pessoal. Conflito conjugal e familiar deturpa a glória da unidade da Trindade e o que deve constituir Jesus e a igreja.
quando permitimos que os filhos amados e preciosos se tornem o centro do lar, algo que alguns chamam de filhocentrismo. Nos lembraram de 27 anos atrás que trabalhamos isso, ilustramos rapidamente, eu prometi fazer de novo. Essa ideia da família focada no eixo pai-filho e não marido e esposa, é quando tudo gira em torno dos filhos. Não é assim que Deus disse, por isso deixa o homem, pai e mãe, une-se à sua esposa, os dois sempre com frente unida. O problema é que quando chamamos e Deus permite que chegue nosso primeiro filho, Júnior, eu sempre queria um Alisson Júnior, vem filho, acordou agora, não, estava bem legal, vem aqui filho, e ele entra entre nós, filho precioso, precisa ser cuidado, não negligenciamos o filho, mas ele não pode ser o centro da nossa família, isso já começa a afastar pai e mãe. E o que acontece se de alguma forma encomendamos a sua irmãzinha? Vem filha. Só que ela também entra no meio da família e nos afasta ainda mais. Agora tem rivalidade, porque o primeiro não está nem um pouco contente que tem concorrente. No pedaço, brigam muito, nós não aguentamos todo esse caos em casa, voltamos nossa atenção para ministério, serviço, empresa. A esposa faz a mesma coisa, o tempo passa. O primogênito sai de casa, só fica aqui. Vai para a FEBEM. A irmãzinha sai também, 25 anos depois. Quem é você? Porque a vida foi focada aqui, não foi Jesus no centro do lar, sua palavra que mandava. Quando o filho chega, ele chega como membro bem-vindo ao círculo familiar. Nós estamos sempre juntos, figurativamente e simbolicamente. Nós tentamos fazer isso com nossos filhos. Na rua, sempre nós dois juntos, os filhos agregados, sentados nos bancos da igreja. Nós dois, os filhos agregados. Na mesa, nós dois juntos. No carro. Não é lei, mas ilustra isso. Quando a irmã chega, ela é membro bem-vinda também na família. Só que Jesus está no centro. Eles ainda brigam, não é uma família perfeita, mas essa família saudável tem espaço para mais filhos. Porque quando vão embora, agora vai para o ministério, vai casar com esse homem lindo aqui. Olha a diferença. 25 anos depois, estamos juntos, ainda os filhos têm onde mandar os netos para passar uma tarde, dia da vovó, e voltar para sua casa, porque nós vamos namorar. Irmãos, essa terra, chamada família, é santa. Por isso, nós protegemos e valorizamos, não idolatramos a família, porque existe para espelhar e espalhar a glória de Deus, amém? Queria que a minha esposa chegasse rapidamente aqui, alguns recursos, só estamos aqui hoje de manhã, à noite, para abençoar vocês. Nós temos um ministério que nós chamamos, dentro da Palavra da Vida, Palavra e Família, um programa de rádio da BBN, livros que ela vai explicar daqui a pouco, Instagram, Ministério Palavra e Família, e o canal de YouTube, que é Palavra e Família, que tem mais de 300 programas, de 8 a 15 minutos, sobre quase qualquer tema que você poderia imaginar, e da família. Dos livros, eu falei ontem, mas ressalto, vocês já pegaram, o grupo que estava aqui ontem à noite, pastor, pegou 1/3 de todos os livros, tá bom? O que sobrar, nós vamos deixar para a Palavra da Vida Goiânia, porque ele sempre faz isso. Nós não ganhamos dinheiro com os livros, Caldas Novas.
Os livros são missionários, são totalmente à parte, e tudo abençoa pastores e missionários que têm necessidade, ou que são nossos missionários ao redor do mundo. Então, comprando com 30% de desconto, e não pagamos nada de frete de São Paulo para cá. Então, você abençoa a sua família e outros, caso queiram, e se não, nós vamos comer muito bem com ou sem, tá bom? Rapidamente explica, e você estará fora com eles, não? O comentário Lar, Família e Casamento é uma explicação de todos os textos da palavra, onde família é o tema principal. Então, é uma explicação e uma aplicação de todos os textos. E daí tem nota rodapé, que entra no hebraico, no grego, tem apêndices muito interessantes sobre divórcio e recasamento, sobre qualificações do líder espiritual. Então, é um livro grande, mas é bem completo. Mapa do Tesouro é uma devocional para juniores adolescentes. São 32 assuntos em Provérbios que o pai ensina para o seu filho, com 4 leituras sobre cada um desses assuntos. Mulheres Mais Parecidas com Jesus é um livro que saiu em janeiro e trata o caráter e a conduta da mulher. Então, dá para ser usado individualmente, pode ser alguém querendo discipular uma outra mulher, ou grupos pequenos de mulheres também têm estudado juntos. Esses 4 livros foram escritos com o propósito de servir os grupos pequenos de casais. Então, o formato já é um quebra-gelo, os objetivos, a forma de ensinar muito tranquilamente, com perguntas para discutir, e depois um artigo no fim que resume o que estudaram. E os assuntos são sobre o casamento, sobre criação de filhos, sobre dificuldades que todos nós enfrentamos em casa, e também sobre o livro de Cantares. 2 livros para homens, Homens Mais Parecidos com Jesus e Homem Nota 10, para o discipulado de homens, ou em grupos pequenos também de homens. Esse não temos mais. 151 reflexões sobre educação de filhos, todos os textos que falam sobre criação de filhos, com uma explicação rápida e uma aplicação. O Legado dos Avós, o Davi escreveu junto com a minha mãe, que tem 20 netos. Então, são 13 capítulos daquilo que deveríamos repassar. E minha mãe entrou com 101 ideias de como fazer isso. Tem até receita no livro. Esses 2 livros para jovens, para ajudar no seu namoro, vendo que o casamento, o propósito que Deus tem é tão sério, como podemos ajudar os nossos jovens já no seu namoro, a começar a construir um alicerce forte. 2 livros pequenos de como paparicar seu marido, sua esposa, mas são versículos, um princípio e uma sugestão de como praticar. E depois 5 livros de ideias criativas para grupos pequenos, mulheres, família, professores, e para dinamizar o culto doméstico.